Olá, meu nome é Mustafa Said, eu sou professor da Rede Estadual de Ensino e hoje eu vou trabalhar um pouquinho de função do primeiro grau. Chama-se função polinomial do primeiro grau, ou função afim, a qualquer função f de RR, ou seja, domínio nos reais e contradomínio também nos reais, dada por uma lei da forma f de x ou y igual a ax mais b, onde os termos a e b são números reais dados e a é diferente de zero. Na função f de x igual a ax mais b, o número a é chamado de coeficiente de x e o número b é chamado termo constante. Veja alguns exemplos de funções polinomiais do primeiro grau. f de x igual a 5x menos 3. O termo a aqui é tudo que multiplica x. No caso aqui, a igual a 5. E o b é o termo independente, que é menos 3. f de x, menos 2x menos 7. O termo a é menos 2 e o b é menos 7, que é o termo independente. No último exemplo, nós temos f de x igual a 11x, onde aqui a gente tem uma função incompleta, onde o termo a é 11 e o termo b está subentendido que é 0. Vamos falar agora um pouco do gráfico. O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau y igual a x mais b, com a diferente de 0, é uma reta oblíqua aos eixos OX e OY. O que isso quer dizer? Que a reta não toca na perpendicular o eixo x nem o eixo y. Em outras palavras, a reta é sempre em diagonal, ou crescente ou decrescente. Por exemplo, vamos construir o gráfico da função y igual a 3x menos 1. Como o gráfico é uma reta, basta obter dois pontos e ligá-los com o auxílio de uma régua. Para encontrar esses pontos, a forma mais fácil é colocar o x igual a 0 e isolar y. Depois fazer o contrário. Colocar y igual a 0 e isolar x. Para x igual a 0, quando eu substituir na função, fica 3 vezes 0 menos 1. Vai dar menos 1. Portanto, eu tenho um ponto 0 do x menos 1 do y. É o primeiro ponto do gráfico. Para y igual a 0 agora, eu vou substituir aqui na função o y por 0. Então fica 0 igual a 3x menos 1. Adicionando 1 em ambos os membros e dividindo por 3, eu vou encontrar x igual a 1/3. Portanto, eu tenho um outro ponto, que é x 1/3 e y igual a 0. Para obter a reta, o gráfico, basta então unir os dois pontos. 0 menos 1, 0 do x menos 1 do y, está aqui o primeiro ponto, e 1/3 do x a 0 do y, está aqui o segundo ponto. Basta ligá-los. Então é isso, o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta e a forma mais rápida para obtê-los basta encontrar dois pontos, fazendo x igual a 0 e y igual a 0, isolando os opostos. Já vimos que o gráfico de uma função afim, y igual a x mais b, é uma reta. O coeficiente de x, a, é chamado de coeficiente angular da reta e, como veremos adiante, está ligado à inclinação da reta em relação ao eixo OX. O termo b é chamado de coeficiente linear da reta e é a coordenada do ponto em que a reta corta o eixo y. A gente vai ver isso melhor lá no GeoGebra. Para melhor compreender os gráficos de uma função do primeiro grau e as funcionalidades dos termos a e b, usaremos o software GeoGebra. Então, pessoal, eu aqui construí no GeoGebra a função y igual a x mais 1, onde o termo a é 1 e o termo b também é 1. Construí também dois controles deslizantes para a e b, variando de menos 5 a 5, com amplitude ou puladinha de 1 em 1. Isso irá nos permitir analisar vários gráficos dentro do mesmo plano cartesiano. Vejamos o que acontece aqui. Na função y igual a x mais 1, ela passa pelo ponto A, menos 1 e 0, 0 do y a menos 1 do x,
e passa pelo ponto 0 do y a 1 do x. São os pontos A e B. E aqui eu tenho uma reta crescente. Esse é o gráfico da função y igual a x mais 1. Vejamos o que acontece quando o A é positivo. Nesse caso, A já é positivo, A é igual a 1. Ele é maior que 0. Nesse caso, a função ela é crescente. Por que é crescente? Porque quanto mais eu aumento os valores de x, mais também aumenta os valores de y. Por exemplo, se x for 1, o y será 2. Se x for 4, o y será 5. Então, quando eu aumento os valores de x, eu também aumento os valores de y. Nesse caso, ela é crescente. Agora, o que acontece se o A for negativo? Que é o caso aqui, A igual a menos 1, y igual a menos x mais 1, que é a mesma função que está aqui. Nesse caso, eu digo que ela é decrescente. Quando A é negativo, ela é decrescente. Por quê? Porque quanto mais eu aumento os valores de x, mais eu diminuo os valores de y. Por exemplo, se x for menos 2, o y será 3, terá a imagem 3. Se o x for 2, a imagem será menos 1. Vejam que a imagem decresceu. Então, quanto mais eu aumento os valores de x, mais diminuem a imagem, os valores de y. Então, nesse caso, eu digo que ela é decrescente. Outra coisa interessante observar é que quando o A for 0, vocês lembram que quando eu defini função do primeiro grau, eu disse que A e B são reais e A é diferente de 0. Por que o A tem que ser diferente de 0? Porque, caso seja, a função ela vai passar pelo ponto, nesse caso, pelo ponto 0, 1. Nesse caso, é uma reta paralela ao eixo x. E vai deixar de ser uma função do primeiro grau e passar a ser uma função constante. E outra coisa muito interessante também é que foi dito anteriormente, é que o coeficiente angular A está intimamente ligado à inclinação da reta. Vejam que quando A é 1, a inclinação da reta aqui é 45 graus, partindo do eixo x no sentido anti-horário, em direção à reta. Se eu colocar o A igual a 2, vejam que agora o ângulo é de aproximadamente 63 graus. Então, o coeficiente angular nos fornece a inclinação da reta. Falta apenas, então, o termo B. O termo B foi dito anteriormente que é a ordenada do ponto onde o gráfico toca o eixo das ordenadas. Nesse caso, o B aqui é 1. Se eu aumentar, vejam que ele vai se deslocar no eixo das ordenadas. E agora é 2. Então, se eu deslocar um pouquinho mais, novamente vai estar se deslocando no eixo das ordenadas. Agora está no ponto 0,3, no caso, o B, 3. E assim sucessivamente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido melhor um pouco de função do primeiro grau com o uso do GeoGebra. E vamos partir para um exemplo. Um motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeira, valor fixo, né? Mais 70 centavos por quilômetro rodado, que é o valor variável. Determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 18 quilômetros. Nesse caso, qual seria a função que eu iria trabalhar? A estrutura da função seria f de x igual a 0,7, ou 70 centavos, vezes o valor variável. No caso, x aqui é a quantidade de quilômetros. Então, 0,70 vezes x, que é a quantidade de quilômetros rodados, mais o termo fixo, que é a bandeira. O que ele está querendo? Ele está querendo para determinar o valor a ser pago da corrida, né? Após 18 quilômetros. Bem, então x é igual a 18. Então, para isso, basta substituir aqui no lugar de x o 18 e efetuar as operações. f de x igual a 0,70 vezes x mais 3,50.
Quando eu substituo 18 no lugar de x aqui e aqui, eu vou ter 0,70 vezes 18 mais 3,50. 0,70 vezes 18 dá R$ 12,60 mais 3,50. E aí eu vou ter o valor da minha corrida no valor de R$ 16,10. Então, o valor a ser pago pela corrida após um percurso de 18 quilômetros será de R$ 16,10. Aqui eu tenho algumas propostas de atividades. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da explanação de funções do primeiro grau com o uso do GeoGebra e até a próxima aula.